Sejam muito bem-vindos, meus caros, e André Ventura no dia de ontem foi entrevistado, ou esteve num debate, como preferirem. Eu acho que, olhando para aquilo que foi a entrevista no dia de ontem, podemos dizer que foi mais um debate. Portanto, também digam nos comentários quem é que vocês acham que ganhou o debate no dia de ontem, sobre a situação de Miguel Arruda, sobre aquilo que era o posicionamento do Chega, se poderia ficar afetado ou não o posicionamento do Chega contra a corrupção, tendo em conta que isto aconteceu. André Ventura deu os esclarecimentos, deu as suas declarações sobre a situação e debateu, entretanto, com a jornalista, que acabou por se entusiasmar um bocadinho com as perguntas que estava a fazer e acabou por querer atacar André Ventura, claramente. Nota-se com algumas declarações bastante ásperas da jornalista, e eu acho que é importante ver este certo, apesar de já ter feito o react ontem. Venho então mostrar-vos esta parte do debate, diria. Vamos ouvir, meus caros, este debate e fazer nós alguns comentários. O partido, neste caso, empurrou o deputado para fora da bancada parlamentar do Chega e diz que é exemplar com este tipo de questões. 9 dos 50 deputados do Chega têm ou já tiveram problemas com a Justiça. Significa isso que, neste caso, atuou por causa da dimensão e da questão da popularidade do caso e não por uma questão ética? Patrícia, nada a ver com isto. Tem que ver com a questão não é... Eu já fui arguído e fui absolvido. E foi condenado? Não, e fui absolvido. Eu nunca fui condenado criminalmente em Portugal. É mais uma falsidade. Eu fui acusado de difamação. Olha, pela Mariana Mortágua, por exemplo, fui absolvido. No caso do Covid, foi condenado por ofensas à honra e imagem. Isso não tem nada a ver com crimes. Foi uma questão de imagem, em que o Tribunal entendeu que eu não podia chamar bandidos, a determinadas pessoas. O Tribunal entendeu, eu discordo. Agora, está a comparar isto com desviar milhões de euros para a conta pessoal? Meus caros, antes de ouvirmos o resto do debate, a jornalista diz, mas já foi condenado em Portugal, e o André Ventura, como jurista e como conhecedor da lei, diz, não, eu nunca fui condenado em Portugal, você está a mentir claramente. Portanto, a jornalista que pediu a André Ventura que se retratasse sobre um post que tinha feito no Instagram, ela própria não se retratou e insistiu na sua falácia durante a entrevista. A jornalista disse que André Ventura já tinha sido condenado. É falso. Tem um jurista à sua frente e o tribunal entendeu que André Ventura deveria medir as suas palavras e ele discorda. Portanto, isso não é um crime, ou pelo menos não deveria ser num país democrático, não é? Há palavras criminosas, não sei, a não ser que estejamos a fazer uma ameaça de morte, não me parece que seja o caso, não é? Ele chamar bandidos a determinadas pessoas, quer dizer, sinceramente, não é? Estamos a entrar por caminhos complicados. André Ventura pode ser condenado por caracterizar uma pessoa de uma forma que ela não gosta, nomeadamente utilizando a palavra bandidos. É interessante no caminho em que estamos a entrar, mas a jornalista, na mesma entrevista que pede que André Ventura se retrate por uma alegada mentira que tinha sido partilhada, a própria jornalista não se retratou. Não deixa de ser curioso. Ela insistiu, mas já foi acusado. Pois, mas acusado e condenado é diferente. E tem um jurista à sua frente. E, portanto, eu acho que é importante também, se calhar, retratar-se. O que é que acha? Enfim, vamos ouvir o resto. Comparar. O que eu estou a perguntar é se aprendeu aqui uma lição, nomeadamente no que diz respeito ao impor os limites ao discurso moralista do Chega. Porque eu vim aqui para uma entrevista não para debater consigo, senão será outro modelo. É óbvio, por isso é que eu estou a fazer as perguntas e enquanto não respondo, quantos políticos há envolvidos em casos judiciais? Não, mas temos de ser sérios nos números. Mais de 200. É dessa seriedade que mais de falamos 200. Aqui. Quantos são do Chega? Quantos são do PS e do PSD? Mais de 95%. Mas o André Ventura tem que se preocupar muito com o seu partido também, porque percebeu que o seu partido tem os problemas que têm os outros e que acusa os outros de terem. Por isso eu tive uma atitude que nenhum outro teria, que nenhum outro líder teria. Quer dizer, isto não é aceitável. Pergunta-me, qual é a diferença deste caso para outros? Bom, é que o que um presidente tem que exigir e tem que exigir aos deputados perante os eleitores é uma explicação razoável do que aconteceu. Aquilo que é que os eleitores dizem, isto é razoável ou não é razoável. Perante as explicações que foram dadas, eu não acho razoável. Mas volto a dizer, também não acho razoável que Lacerda Salles, suspeito de marcar consultas com Cunhas, tenha sido razoável manter-se como deputado. Quem era o PS, também não acho razoável. Portanto, também não acho razoável que um deputado se possa manter depois de atropelar uma criança embriagado. Quem é o partido? O PSD. Portanto, os crimes ou os processos são como aos portugueses. Há os de bem e os que não são de bem. Não, vocês ouviram isto? Certo? Os crimes exatamente como os portugueses, há os que são de bem e há os que não são de bem. Mas isto está dentro do que se pode balizar dentro do código deontológico de um jornalista? É que nós estamos a falar da liberdade de expressão da jornalista. Atenção, ela pode dizer aquilo que ela entender, mas no exercício da sua função deveria pelo menos ser imparcial e não estar a debater com o entrevistado. É porque o anúncio desta conversa dizia entrevista a André Ventura, não dizia debate de Patrícia com André. Portanto, sinceramente,
os processos aos que são de bem e aos que não são de bem. Não. Há atitudes que são boas e há atitudes que são más. Há líderes que são bons e há líderes que são maus. E se a Patrícia, no caso a jornalista, considera que não há portugueses de bem e de mal, acabem-se com as prisões. Porque essa é a distinção que nós fazemos. Nós fazemos uma distinção objetiva daquilo que são ações que consideramos condenáveis entre uma pessoa que não pratica crimes e a pessoa que pratica crimes e que, não falhando a justiça, é acusada e condenada a cumprir a sua pena. Portanto, nós todos aceitamos essa distinção em sociedade. E qual é a distinção que é feita? Pessoas que não respeitam a lei devem ser condenadas e cumprir a sua pena. Pessoas que respeitam a lei devem ser livres, permitir viver livremente e não serem presas, nomeadamente, ou condenadas a pagar uma multa, ou a trabalho comunitário, ou seja, qual for a pena, não é? Portanto, se a Patrícia considera que não há pessoas de bem e de mal, acabe-se com as prisões. Para que é que temos presos? Se somos todos de bem, se somos todos iguais, se moralmente ninguém pode ser condenado ou legalmente, acabem-se com as prisões. Para que é que temos prisões? Sinceramente. Agora, esta provocação dos portugueses de bem e de mal, há portugueses de bem e de mal. Há pessoas que não cumprem as regras, que não se adaptam, que cometem crimes. E a diferença que acontece verdadeiramente entre os líderes partidários é que uns tomam posições, nomeadamente que já tinha tomado com o Malo de Abreu, que saiu à mesma velocidade que entrou, que é mesmo assim, e que tomou agora esta atitude também. E os outros líderes? António Costa teve o seu mandato, o seu último mandato, marcado por 14 demissões. Uma delas, o atual secretário-geral do Partido Socialista. Ganhem vergonha na cara, por amor de Deus, vamos ouvir o resto. A diferença é dos presidentes de bem e não dos de bem, que é os presidentes que exigem consequências imediatamente perante o país e há os que escondem e que olham para o lado e dizem vamos ver se isto passa. Eu não sou assim. Portanto, aqui não há incoerências, falso moralismo nem hipocrisia? Zero. Então, quer dizer, há um presidente de um partido que diz se há crime, esse crime tem que ser imediatamente explicado perante o país. Um deputado não se pode esconder. Há um crime, alegadamente, e um presidente diz ou há consequências ou tens que ir embora. Quer dizer, e o país não percebe que há aqui um espírito diferente neste partido do que nos outros? Eu vi uma peça, já agora eu tenho que dizer isto, eu vi uma peça num jornal, que não foi a daqui da SIC, por acaso, e dizia 1/5 dos deputados do Chega já teve problemas com a justiça. Incluíam pessoas que tinham dívidas, que tinham uma dívida para pagar. Ou caso de pessoas que até já foram absolvidas. Por essa lógica, esse jornal, neste caso era o Público, eu podia dizer assim, todos os jornalistas do Público já tiveram problemas com a justiça. Porque todos, certamente, ou a maior parte, já foram arguídos por vários crimes, como sabe, que os jornalistas enfrentam muitas vezes. Muitos deles com processos que foram colocados pelo Chega também. Não é verdade. É sobretudo por muitas outras pessoas, mas tiveram problemas com a justiça. Por essa lógica, ou seja, se os jornalistas quiserem aplicar uma lógica, têm que aplicar a si próprios. Portanto, o que eu espero é ver desse jornal uma notícia assim. A maior parte dos nossos jornalistas são arguídos. E, portanto, têm problemas com a justiça. É muito fácil olhar para os outros só. A diferença aqui é que há um político que não tem medo. E há um partido que não tem receio de enfrentar os interesses instalados. Bom, meus caros, este foi o excerto que eu optei por trazer, até porque a jornalista estava a ser particularmente azeda, e eu acho que o papel dela não é ser azeda com quem está a entrevistar, é ouvir, daí chamar-se entrevista e não se chamar debate. Portanto, é um bocadinho por aqui. Eu acho que a jornalista pode fazer perguntas e ouvir as respostas. Uma coisa é ela insistir com as perguntas porque sente que as perguntas não estão a ser respondidas. Outra coisa é ela fazer insinuações sobre aquilo que ela considera que André Ventura foi na justiça, por exemplo. Ela considerou que André Ventura tinha sido condenado. Não houve condenação nenhuma. E está em frente a um jurista, fica-lhe mal cometer esse tipo de erros. E por isso é que efetivamente se deveria ter retratado também. Porque cometeu um erro. E esse erro foi uma mentira, foi um lapso, foi uma falácia da sua parte. Porquê é que não se retratou? Dizia, peço desculpa, André Ventura tem razão, não foi condenado, foi outra coisa qualquer. Não sei o que é que foi efetivamente, mas sei que não foi condenado. E portanto, vamos utilizar as palavras como elas são. Eu acho que é importante por aqui. A jornalista insiste muito na questão da hipocrisia e tudo mais. O que é que queriam que André Ventura fizesse mais? O que é que podia ser mais feito? O deputado desfiliou-se do partido. André Ventura deu-lhe as duas opções possíveis, tendo em conta que não o podia despedir. André Ventura não está mandatado para despedir deputados na Assembleia da República. A Assembleia da República não é uma empresa e André Ventura não é o patrão da empresa, certo? É disto que estamos a falar. André Ventura não poderia despedir, digamos assim, o deputado. Deu-lhe duas opções. Ou renuncia ao mandato ou torna-se independente, saindo assim do partido. Se ele se recusasse a fazer uma das duas, iria com um processo disciplinar dentro do partido que acabaria na sua expulsão. Eventualmente, acredito que seria esse o caminho que seria feito e André Ventura faria pressão para que isso acontecesse, obviamente. Porque há razões para que isso aconteça. E, portanto, o que é que queriam que André Ventura fizesse mais? O homem foi expulso do partido. Ele foi convidado a sair. Ele saiu. Agora podem dizer, não, mas ele saiu pelo próprio pé. Se não saísse pelo próprio pé, iria ser expulso.
Portanto, é a mesmíssima coisa. É irrelevante no meu entender, mas pronto. Eu percebo que mediaticamente haja uma diferença. Claramente que há. Uma coisa é André Ventura colocar um processo disciplinar ao deputado, outra coisa é ele sair pelo próprio pé, que alegadamente isso faz diferença. Mas se ele sai com a clareza de que se não saísse seria expulso, para mim é a mesmíssima coisa. André Ventura não poderia ter feito nada diferente. Agora, eu pergunto à jornalista também, se ela estiver a pagar a casa a prestações e por alguma razão falhar uma prestação da casa ou alguma coisa do género, também tem uma dívida para pagar e se calhar até recebe uma coima. Terá a jornalista problemas com a justiça? A jornalista se calhar vai testemunhar por um determinado caso ou está presente como arguida em determinado caso, não sei, alguma coisa do género acaba por ser ilibada. Isso é um problema com a justiça? Eu diria que não. Se foi ilibada, qual é o problema que tem com a justiça? Se a justiça fez a investigação e no fim da investigação chegou à conclusão que a senhora jornalista Patrícia, não sei o apelido, senhora jornalista Patrícia não tem culpa de nada e foi ilibada, a jornalista tem um histórico com a justiça? Não tem. Foi ilibada. Não há nada no seu registro criminal que diga que tem um histórico com a justiça. E portanto, sinceramente, eu acho que é preciso fazer estas distinções e esta distinção não foi feita quando começam com estas conversas do 9 em 50. 9 em 50, dívidas e pessoas absolvidas. Isto são os problemas em justiça. André Ventura também já esteve em processos. Pedro Nuno Santos também já esteve a responder por causa da questão da TAP. Acho que não foi acusado por nada. Soube-se pelo menos que ele geria a TAP pelo WhatsApp, mas isso é a boa moda socialista, quer dizer, sinceramente, não há obrigatoriedade legal para que ele não possa usar o WhatsApp para gerir a TAP. Eu acho que é desagradável, acho que não se deve fazer, acho que ele está metido nisto até à ponta dos cabelos, mas isto é o que eu acho e o que eu acho vale bola. Portanto, sinceramente, Pedro Nuno Santos não foi acusado de nada. António Costa também já esteve envolvido em processos. Eduardo Cabrita, José Sócrates, quantos nomes é que querem? E, portanto, estas pessoas arrogam-se de uma superioridade moral quando são absolvidas. No entanto, quando há pessoas de outros partidos, nomeadamente os partidos que eles não gostam, que são absolvidas por terem participado num processo que tem um histórico com a justiça. Não, foram absolvidas, não têm histórico nenhum, acabou. E, portanto, é um bocadinho por aqui. Uma coisa é uma pessoa que cumpriu uma pena, que esteve presa, que foi acusada, que foi condenada. Outra coisa completamente diferente é uma pessoa que está num processo que acaba ilibada e estas pessoas dizem que tem um histórico com a justiça. Quer dizer, isto é um fartote de rir, mas enfim, era isto que eu tinha para partilhar, era este certo que eu tinha para partilhar. Eu acho que André Ventura até pode ser uma situação desagradável que os mídias vão capitalizar, mas eu acho que André Ventura fez o que estava ao seu alcance, mais não poderia fazer e, portanto, no meu entender esteve bem, fez aquilo que podia e, portanto, no meu entender este assunto está resolvido. André Ventura tomou as decisões que tinha que tomar. O deputado acho que já meteu baixa psiquiátrica e, portanto, acho que ele já não vai ser um problema no Parlamento. Sinceramente, não sei o que é que ele foi lá fazer, não sei porque é que se tornou independente. Quer dizer, sei porque é que se tornou independente, porque suspender um mandato também suspende o salário. E, portanto, eu acho desagradável que o sistema... E isto nem é propriamente culpa do deputado Miguel Arruda, isto é culpa do sistema. Como é que uma pessoa que perde confiança política, passando para independente, é aumentado em 2.000 euros, fica com um gabinete próprio e ainda fica com funcionários para si? Portanto, eu pergunto como é que isto funciona. Sinceramente, isto é mais uma falha do sistema. Como é que uma pessoa que perde confiança política tem direito a um aumento salarial de 2.000 euros? Ele ganhava 3.000 e qualquer coisa, passou para 5.000 e qualquer coisa. Portanto, como é que isto acontece? Não sei, sinceramente não sei. Mas bom, era isto que eu tinha para partilhar, meus caros. Obrigado por estarem desse lado. Por volta das 3 da tarde terão uma live com o seu deputado Pedro Frazão. Vamos falar um bocadinho sobre este tema e sobre tantos outros. E obrigado por estarem desse lado. Se tiverem oportunidade, estejam presentes às 3 da tarde aqui no canal. Terão uma live stream, espero que gostem. Deixem o gosto neste vídeo, subscrevam o canal, vamos a caminho dos 23.000 subscritores. Muito obrigado, meus caros. Tem as minhas redes sociais, o MBA e o PayPal na descrição. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.